Falando novamente em missões. E eu estava, na hora do pessoal estava ensaiando aqui, a gente estava olhando essa foto, aí a gente estava brincando ali assim, dizendo: o que você entende com essa foto? Aí assim, tem uma mesa, um carro, um diploma, uma casa. Aí alguém disse assim: acho que ela está pensando, tem que pagar a prestação do carro, tem que pagar a prestação da escola, a prestação da casa, um monte de coisa, e ainda vão falar em missões, né? Ou quem sabe ela está orando e dizendo assim: eu estou consagrando tudo que eu tenho para a obra missionária, eu estou entregando tudo que eu sou, tudo que eu possuo, para que Deus seja glorificado. O fato é que igreja existe para fazer missões. Por isso que nós, costumeiramente, na verdade mensalmente, esta igreja investe recurso financeiro em missões. Quando você traz seu dízimo, sua oferta aqui no gasofilácio, os nossos tesoureiros, eles separam uma porção disso todo mês e enviam para a Junta de Missões Mundiais, para a Junta de Missões Nacionais e agora para a nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, para as nossas missões aqui no Estado de São Paulo. Por que fazemos isso? Porque no meio batista nós temos um princípio que é o da cooperação. Eu sei que tem alguns que estão aqui nos visitando, a gente agradece a sua presença, obrigado por estar com a gente nesse culto. O pessoal que acompanha pela internet, talvez não entenda muito bem, mas a igreja batista, cada igreja batista, cada templo batista, ele é organizado como igreja quando consegue manter-se com os seus próprios recursos, e assim ele existe de forma independente. A Assembleia Geral dos membros é que toma decisões no âmbito administrativo da igreja, e nós então, como povo batista, nós não dependemos da outra igreja batista, mas nós cooperamos com a outra igreja batista para realizarmos a obra, para fazermos missões. E uma das formas de investir na obra missionária é de fato recurso financeiro, porque existem missionários, projetos que estão sendo levados a efeito e precisam de um sustento financeiro para estas coisas. Então nós nos mobilizamos, porque entendemos que isso é uma ação de Deus no mundo através da igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente introduzir um pouquinho esse assunto, lá no Evangelho de João. Não é o texto que vamos estudar necessariamente, nós estudaremos 2 Reis, capítulo 2, mas eu quero ler com você o Evangelho de João no capítulo 4. Quero ler o verso 24, Evangelho de João 4, 24, que diz assim a palavra do nosso Deus. Achou? Enquanto você procura, amém? Enquanto você procura, amanhã tem reunião do Deus é Bom, tá? 19h30, 19h30, né, Toninho? Aqui na igreja, tá bom? Evangelho de João 4, 24. Assim nos diz a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu posso dizer para você que serve muito bem este versículo para ser o tema central das Escrituras. O ser humano chegando a um nível na sua religiosidade, na sua vida espiritual, onde ele é capaz de adorar a Deus que é em espírito, ou seja, não se toca, não se vê, não se percebe o Senhor com os nossos sentidos físicos. O ser humano chega a adorar a Deus de uma forma tão íntima e tão verdadeira, que é o que essa expressão realmente quer dizer. Em espírito e em verdade, joga as ações da gente lá para o íntimo da nossa alma, e elas saem de lá com vontade, com verdade. Isso o ser humano precisa chegar nesse nível. Por isso não basta dizer que acredita em Deus, não basta se benzer, não basta achar que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, a revelação bíblica vai mostrar para a gente que cada um, a vontade de Deus para cada ser humano é que ele se torne um adorador em espírito e em verdade. Mas como adorar a Deus em espírito e em verdade se eu não conhecer de fato quem é Deus, seus projetos, seus planos, seus propósitos eternos, não apenas terrenos? E a gente vive tempos onde muitas vezes
o terreno, o humano, o carnal, é o que mais nos chama a atenção, e é compreensível isso, porque nós somos humanos, terrenos e carnais. Então é claro que nós estamos mais ligados emocionalmente, as nossas expectativas a estas coisas. Então é sempre uma luta, é sempre um desafio para a gente nos tornarmos adoradores em espírito e em verdade. E para que isso chegue a efeito no coração das pessoas, a igreja faz missões, a igreja se mobiliza, a igreja anda, a igreja avança. O único objetivo não é plantar muitas placas desta ou daquela denominação pelo mundo, nas ruas, nas esquinas, mas é que cada um possa ter o privilégio de conhecer a Deus de tal forma que esse conhecimento ou essa compreensão o leve a adorá-lo em espírito e em verdade. Então, se nós existimos aqui como igreja, só temos esta função: mostrar às pessoas que Jesus Cristo está vivo, veio a este mundo, padeceu, ressuscitou, está à destra do Pai, reina soberano sobre todas as coisas, e um dia Ele voltará. Aquele que consegue enxergar isso, segundo a revelação bíblica, e vive a partir dessa verdade, estará então adorando a Deus em espírito e em verdade. Aquele que de repente num momento como esse de foto, coloca ali faz pelo menos uma lembrança na sua mente de tudo que tem, de tudo que é, e diz: Senhor, eu consagro tudo ao Senhor. E nessa hora eu não estou dizendo que tem que trazer os bens, a chave da casa, do apartamento, do carro, do sítio, seja lá o dinheiro do banco, e jogar aqui para dizer que está consagrando a Deus. Não é isso, mas é que tudo que você tem está à disposição. O que nós vimos aqui, o Murilo, a Denise testemunhando, que pessoas colocaram a mão no seu bolso, pessoas deram do seu talento, do seu tempo, investiram de alguma forma na vida desse casal. Isso é estar com tudo que tenho, que sou, à disposição de Deus. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso a gente precisa fazer missões. Por isso uma campanha de missões estaduais não é assim: ah, meu Deus do céu, vamos falar de missões de novo. Não, nós estamos falando de ser igreja. E seria, eu e a Edilene, sempre a gente conversa, eu digo assim: o meu sonho é que a gente não dependesse de campanhas, mas que todo dia fosse dia de missões, que cada um de nós compreendesse que é um missionário. E aí agora eu quero ir lá para 2 Reis, no capítulo 2, para olhar um pouquinho para a vida de Eliseu. E Eliseu, não dá para nós chamarmos Eliseu de um missionário nos termos que a gente conhece, que a gente usa normalmente para missões modernas. Eliseu se torna um profeta, mas é claro que ele era um missionário, porque o profeta é uma função desenvolvida ou exercida diante de Deus e pela ação de Deus, pelo chamamento divino, para uma obra missionária. O que ele fazia através do seu ministério profético era missões. E eu quero pensar um pouquinho com você aqui na vida desse homem e na experiência do seu momento onde ele se torna profeta, para a gente entender que muitas vezes nós estamos suscetíveis àquilo que ele viveu aqui. Nós, quando pensamos em missionário, quando pensamos em pastor, quando pensamos em pregador, quando pensamos em evangelista, normalmente vem à nossa mente um preparo formal, um preparo específico para que se faça aquela obra. Mas, à luz do texto e do contexto bíblico, cada um de nós recebe poder do alto para fazer esta obra. O treinamento, as formalidades, elas podem somar, mas a ausência de qualquer uma delas não incapacita ninguém de fazer a obra, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Não adianta então a minha formação intelectual, não adianta então o meu cargo, o meu posto, seja o que for, se eu não tiver Deus agindo na minha vida, eu nada posso fazer. E se fizer alguma coisa, estarei fazendo sem a bênção de Deus, sem a unção de Deus. Mas quando eu estou disponível, quando eu enxergo a missão e eu quero me envolver com essa missão, aí as lutas aparecem, e eu preciso de fato dizer se quero ou não fazer parte da missão. É uma questão íntima, pessoal de cada um de nós. E eu quero ler com você então a partir do verso 1 do capítulo 2 de 2 Reis. Achou? Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor estava para tomar Elias no céu, num redemoinho,
Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Elias disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a sua cabeça? E respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, agora já em Betel. O Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e perguntaram: sabes o que o Senhor hoje tomará o seu senhor por sobre da sua cabeça? E respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, agora em Jericó. O Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tirado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Vendo-os os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se puseram diante dele e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: com teus servos há 50 homens valentes, deixai-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum lugar, em algum monte, ou em algum vale. E respondeu-lhes Eliseu: não os enviais. Mas eles persistiram com ele a ponto de aborrecê-lo. Assim lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Quando voltaram para Eliseu, que havia falado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: como o meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. E disse ele: trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor: sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos pequenos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Vendo ele, virando-se ele para eles, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Amém? Este
episódio todo aqui tem tudo a ver comigo e com você quando nós paramos para pensar na obra missionária. Porque eu estou dizendo para você que Deus quer usar a minha e a sua vida nessa obra. Eu estou afirmando para você que, à luz da palavra de Deus, nós temos uma missão para cumprir. E levar a mensagem da salvação para o mundo é a missão que a igreja tem para cumprir. Não existe outra. Então, quando a gente entende isso, a gente entra em luta. Por quê? Porque, ora, se tem uma missão a igreja cumprir, e eu sou igreja, então essa missão também é minha. Só que aí a gente começa a parar para pensar e começamos a olhar uma série de circunstâncias que eu não sei se é bem assim, Senhor. Deus pede de mim e de você a nossa vida toda, em consagração a Ele. O apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar os corpos, depositar tudo que a gente tem, tudo que a gente é, a nossa história no altar de Deus. Mas o diabo é esperto. O diabo diz assim: vamos apresentar, mas vamos apresentar um pouco apenas. Vamos nos dedicar, mas vamos nos dedicar não tão drasticamente assim, não tão intensamente assim. Quem sabe o diabo não diga para você assim: dedique o domingo para Deus, separe o domingo. Se você separar o domingo para Deus, Deus está sendo glorificado na sua vida e você está cumprindo a sua missão como crente. Aí você diz: então eu vou consagrar todo o meu domingo para Deus. Aí de repente o inimigo chega para você e diz assim: mas sabe de uma coisa? Quem sabe vamos dedicar então apenas o domingo à noite para Deus. Todo domingo é muito. Basta o domingo à noite, ou basta o domingo de manhã. Quem sabe o Senhor esteja pedindo para que você, por exemplo, se prepare, aprenda, conheça mais da palavra de Deus, aprenda a manusear essa palavra de Deus, e a semelhança do que Paulo diz para Timóteo, você se torne um bom operador dessa palavra, que sabe aplicar os conceitos dela na vida diária, na vida prática sua e de quem está à sua volta. Mas o inimigo das nossas almas vai dizer: sabe, esse negócio de estudar muito é complicado, não gasta todo esse tempo, tem tantas outras coisas para você fazer. E aí a gente vai consagrando então migalhas para Deus, muitas vezes o que sobra. Há uma passagem no Novo Testamento de uma viúva pobre. Viúva, se era pobre porque não tinha ninguém por ela. E essa mulher, o Senhor enxerga essa mulher chegando para adorar a Deus com a sua oferta, e ela deposita algumas moedinhas, poucas moedinhas. Viram com outras pessoas que vinham com uma quantidade bem mais significativa e também depositavam. E o Senhor pergunta: e aí? Quem que está dando a maior oferta? Pô, claro, só contar, Senhor, essa conta aí é simples. Até o pastor Flávio, que não faz conta de cabeça, sabe essa. Os outros deram muito mais. Aí o Senhor interpela e diz assim: mas aquela mulher deu mais porque ela deu tudo dela. Ela adorou a Deus em espírito e em verdade. Ela não adorou a Deus com pedaços, ou com o que sobrava, ou com partes. Ela estava completamente confiante de que o sustento dela vinha de Deus, e não de algumas moedinhas que ela teria que guardar e administrar muito bem, porque senão ela passaria fome. Fico imaginando que quando aquela mulher chega e dá tudo que ela tem, é porque havia no coração e na mente dela a convicção de que o Senhor a sustentaria. E muitas vezes nós não nos envolvemos com a obra missionária porque nós não temos certeza de que Deus vai nos sustentar. Esse texto que a gente leu mostra exatamente isso. No capítulo 19 de 1 Reis, você vai ver o chamado de Elias em relação à vida de Eliseu. Eliseu e Elias, esses dois aqui, você notou no texto que eles foram em 3 locais. Em cada um dos locais que eles foram, havia alunos de profetas, escolas de profetas, religiosos profissionais se preparando para a obra, se preparando para o exercício religioso. Nem ele, Eliseu, e nem Elias eram profetas por escola, por formação. Tanto é que quando eles chegam nesses lugares, ou no primeiro momento, aliás, em 1 Reis capítulo 19, quando Elias chega para Eliseu, ele
O Senhor tinha falado com Elias que ele haveria de ungir reis, mas também ungir aquele homem como profeta, Eliseu. Quando ele passa, Eliseu estava no campo, um agricultor, simples. Não era um homem letrado, não era um homem da universidade, não era um homem das honrarias. Era um homem simples, como a maioria de nós aqui, como eu sou. Um homem simples, sem muitos títulos para ostentar, sem posição social para manter. Elias passa e passa com a capa por cima. E aí vem o primeiro momento na vida de Eliseu, porque ele chega para Elias e diz assim: Elias, eu posso voltar lá em casa? É interessante que Elias não entra numa discussão com ele e diz assim: olha, a obra, não esqueça disso, presta atenção, e fala: você sabe o que eu fiz com você, vai, a escolha é sua. Ele vai, ele mata os bois que ele estava arando a terra, ele pega a canga, sei lá o que era ali de madeira, quebra tudo aquilo, assa aqueles bois com aquela lenha, que era ferramenta, virou lenha para ele, e ele come com as pessoas ali e volta e segue Eliseu, segue Elias, e segue aqui. E aqui, quando chega nesse texto, Elias chega para ele e diz assim: vamos fazer o seguinte, você está me seguindo, pois bem, fica aqui, porque o Senhor está falando comigo e o Senhor está me mandando ir para lá. Aí ele diz assim: espera lá, tão certo como vive o Senhor e como vive a sua alma, eu não vou deixar de seguir você. E essa cena acontece 3 vezes. Ele teve aquele primeiro momento, quando a capa foi passada por cima dele, onde ele teve tempo de voltar para o seu arado, voltar para o seu boi e dizer: ah, sabe uma coisa, acho que eu não vou atrás do profeta, nem de escola de profeta eu sou, nem me preparando para isso eu estou. Mas ele vai. Elias era muito conhecido, porque Elias estava numa época muito conturbada da nação, falando duramente e sendo perseguido e ameaçado de morte. Mas Elias tinha uma missão, e Eliseu enxerga essa missão, e ele resolve se envolver com essa missão. E aí, quando ele chega em Gilgal, os alunos dos profetas chegam para ele, como acontece na minha e na sua vida, quando a gente diz: eu vou servir o Senhor, eu vou me dedicar a Deus, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou na IBF na quinta-feira, no sábado, não posso todo dia, mas eu vou dar um tempo para o Senhor, eu vou fazer missões, eu vou orar por missões, eu vou investir mensalmente em missões, eu vou ser um missionário. Vai chegar sempre alguém para dizer assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, você sabia, você está andando atrás do teu mestre aí, Elias, você está sabendo, olha, são profetas, alunos profetas, que o Senhor Deus hoje vai levar o teu mestre. Na verdade, o que estão dizendo para ele é assim: meu amigo, você vai ficar sem eira nem beira. O seu líder, o homem a qual você está seguindo, vai ser tirado de você, colega. E aí ele diz o quê? Eu sei, e não quero saber do assunto de vocês. Por quê? Porque ele estava envolvido com a missão que ele via na vida de Elias, e era aquilo que ele queria para a vida dele. Então, diante das pressões, se isso acontece 3 vezes, ele diz: não, eu estou andando para lá, eu sei que o Senhor vai levar o meu mestre, aquele quem eu estou seguindo, mas eu tenho uma missão, eu entendi a missão que ele tem, e isso é importante para mim. Então, quando a gente fala de missões, meus irmãos, quando a gente faz campanha na vida da igreja, você precisa enxergar dentro do seu coração quais são as reais motivações que estão embalando a sua vida no seu dia a dia. A gente precisa olhar para isso, porque aparecerão pessoas, circunstâncias na vida dizendo: olha, cuidado, não é bem assim como você está achando que é, não é essa maravilha toda que você está achando que é. Você já parou para pensar em tudo que está implicado? Você já parou para pensar que o seu líder está morrendo ou prestes a ser tirado de você? É atrás desse homem que você quer ir? Quem sabe tenho dito para ele: ó, se matricula aqui com a nossa turma, fica por aqui, que se você for um bom aluno, você vai se tornar um profeta futuramente. Agora, você não está dando um tiro no escuro, não? Você não está saindo atrás de um negócio meio fantasioso demais, não? Você não está se lançando atrás desse homem aí que
Está com os dias contados ou com as horas contadas? Quando a gente entende, meus irmãos, o que o Senhor quer da gente, ninguém move os pés da gente da direção que a gente tem que andar. Quando você entende quem você é para Deus, mesmo diante de toda a sua limitação, você enxerga que Deus pode fazer coisas extraordinárias através de você, que você nunca imaginou ser capaz de fazer. Aí você se lança. Aí mesmo que levantem-se vozes para dizer que não é bem assim, você vai dizer, é porque é o meu Senhor que está falando comigo. E se eu estiver indo atrás de alguém que vai morrer, eu vou morrer junto. Mas eu acredito nessa missão. Eu entendi a missão desse profeta. Eu entendi o que Deus está fazendo no meio desse povo, no contexto em que a gente vive. E eu estou vendo que Elias é uma voz de Deus no meio deles. E é isso que eu quero. E isso é tão especial na vida de Eliseu que quando, depois desses 3 acontecimentos, depois que o profeta tira sua capa na beira do Jordão, toca a água se abre de uma forma extraordinária. E esse sinal sempre foi, como aconteceu com Moisés, um sinal de que Deus estava com eles nesse negócio. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, e agora se repete de novo na vida do profeta e do seu aluno. Aí eles passam para o outro lado, e o profeta diz assim para ele: o que você quer que eu faça por você? Porque eu serei tirado de você. Você ficou sozinho, ou vai ficar sozinho. Qual foi a resposta dele? Eu não quero menos do que o dobro do que eu vejo em você. A sua missão é importante. Eu quero mais dela para a minha vida. O que você está fazendo, homem? Eu quero dar continuidade. As coisas pelas quais você passa, e olha, eram ameaças, perseguições. Elias estava com a cabeça a prêmio, mas para Eliseu isso não fazia diferença, porque a missão era importante, porque ele estava dedicando a vida, e ele queria dedicar a vida, porque ele estava vendo o profeta dedicar a vida. Meus irmãos, que coisa tremenda é essa, porque há um profeta na terra, há um homem de Deus na terra. Naamã conheceu isso. Naamã ficou sabendo por voz de uma menininha que havia um homem de Deus na terra dela, e ele vai, e esse homem de Deus, por causa do Senhor, por causa do poder de Deus na vida dele, transformou a vida de Naamã, a ponto desse homem voltar para casa levando um pouco de terra para poder adorar a Deus naquela terra, porque eles tinham muito conceito de que haviam deuses locais. Então, se eu estou nessa terra, essa terra pertence a tal Deus. Então Naamã traz uma carreta de terra, faz ali um tablado, vamos dizer, com aquela terra, para dizer: eu vou adorar na terra daquele Deus, porque eu me converti àquele Deus. Através do profeta, Naamã reconhece e passa quem é Deus, e passa a ser um adorador em espírito e em verdade, porque havia alguém fazendo missões. E isso foi tão impactante que Eliseu não quis nada menos do que o dobro. E aí, uma coisa interessante, aí uma coisa que vem acompanhar a vida daquele que vai para o campo missionário, ou para aquele que resolve dar o que tem, o que é, o tempo, o talento, o que for que Deus pedir para você. Porque na sequência, esse homem opera 2 atos extraordinários. A água se abre novamente e ele passa de volta. Quando ele chega na cidade, reclamam: olha, a cidade é boa, está bem localizada, mas a água aqui é ruim, a terra é estéril. Esse homem pega um pouco de sal, vai lá e sara em nome de Deus aquela água, e aquela terra, aquela água então vai passar a regar essa terra de forma saudável, e essa terra não será mais estéril. E aí ele está seguindo o seu caminho, fazendo já a obra, demonstrando que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, e que ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele estava na missão. Aí aparecem uns menininhos. Aí esses menininhos caçou dele, ri dele. A expressão aqui do português diz assim:
sobe calvo. Na verdade, eles estavam tocando ele de lá. Careca, sai daqui, careca, some daqui. Era isso que as crianças estavam fazendo com ele. E a cena, ela é trágica, e é daquelas, como tantas outras na Bíblia, que são difíceis da gente digerir direitinho pelo nosso senso de justiça. Porque ele olha para esses meninos, e os meninos continuam rindo dele, continuam menosprezando. Um missionário, fazendo as pessoas enxergar quem é Deus, ajudando as pessoas a perceberem que elas podem adorar Deus em espírito e em verdade, porque Deus as quer perto para cuidar, para ser o Deus delas e elas serem o povo dele. Para isso Eliseu estava trabalhando, por isso Eliseu estava caminhando, por isso Eliseu estava evitando as vozes daqueles alunos de profetas. Não quis abandonar o profeta Elias, e ele viu quando ele foi tomado, por isso ele foi revestido de autoridade também, assim como Elias era. Agora esse homem fazendo missões, ele é completamente envergonhado, humilhado, pelo menos na cabeça daquelas crianças. Aí ele vira para eles e diz o texto bíblico que ele os amaldiçoa em nome do Senhor. Duas ursas saem, e era uma turminha grande, né? Era uma ganguezinha caprichada, porque 42 deles foram comidos naquela hora. Pode imaginar a cena? Sabe o que isso ensina para mim e para você? Deus honra a vida dos seus servos. É Deus quem cuida deles. Às vezes nós nos tornamos duros para aceitar os desafios de Deus, porque nós temos medo, porque nós não conseguimos enxergar tudo que está envolvido. Então a gente prefere parar e esperar e até andar, mas à medida daquilo que eu consigo perceber se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas quando se trata de um chamado divino, eu tenho que marchar, eu tenho que andar, porque quando Deus fala com você, levanta e anda, porque Ele vai justificar a sua vida, Ele vai justificar a sua história, Ele vai livrar você, e Ele vai ouvir a tua oração, e Ele vai se fazer presente no momento da angústia, no momento da luta, porque você se tornou um missionário, porque você está fazendo com que pessoas se enxerguem diante de Deus e digam: eu quero ser um adorador em espírito e em verdade. Eu fico feliz quando você vem à igreja, sobretudo os que estão nos visitando. Alegria para a gente. A gente até perdeu um pouco daquele costume, mas há um tempo atrás a igreja dizia, nesse momento, o que a igreja diz? Aí nós nos esforçávamos, né, para dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E aí às vezes quem estava dirigindo aqui dizia: não ficou muito bom, assim eles não voltam, vai de novo. Aí a gente falava um pouquinho mais forte e tal, até ficar bem audível para você ouvir isso. Então é uma maneira da igreja dizer assim: que bom que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Que bom que você está aqui no culto, porque o centro do culto é Deus. É a mensagem de Deus, seja ela tocada, cantada, orada, pregada, mas é a mensagem de Deus que está sendo levada ao teu coração, para que você enxergue que Deus espera que você o adore em espírito e em verdade. E que o domingo não seja o ponto máximo da sua adoração, e que a reunião pública não seja um ponto máximo da sua religiosidade, mas que o teu dia a dia reflita alguém que entendeu uma missão, a missão de Cristo lá na cruz. O apóstolo Paulo fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e Ele nos deu então o mesmo ministério da reconciliação. O Senhor não enxerga a gente de outra forma senão missionários. A pergunta desta noite para você é: e você? Você se enxerga como um missionário? Você entende que você é parte do plano de Deus para salvar vidas? Vidas que ainda não conhecem o Senhor? Você entende que quando você ora a Deus na sua casa, e você agradece a Deus pelo teu sustento, pelo teu salário, que você trabalhou ali, sol a sol, como a gente diz, para ganhar aquele recurso,
e você separa aquele recurso e fala: Senhor, isso aqui é o meu dízimo. Você diz: Senhor, isso aqui é para missões. Senhor, isso aqui é para abençoar o casamento. Senhor, isso aqui é para abençoar a reforma na casa de alguém. Senhor, hoje esse mês está apertado, está aqui o meu dízimo, Senhor, não tenho como dar ofertas, mas eu sou a oferta para o Senhor. Usa a minha vida. Eu vou fazer uma visita, eu vou orar com alguém, eu vou ler a palavra para alguém, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, Senhor, e vou lá na igreja aprender a interpretar a Bíblia, conhecer, a ler, perguntar, conversar com os meus irmãos, nos animarmos mutuamente, Senhor, porque eu enxerguei a missão, porque eu enxerguei o que importa nessa vida, porque eu estou entendendo que o meu Senhor Jesus entregou a vida dele por mim, e ele ensina que a gente deve entregar a nossa vida pelo próximo. Isso é cristianismo, isso é ser missionário. Então feche os seus olhos por um instante. Eliseu tinha todas as chances, ou teve, para desistir. Ele não ia desistir de Deus, ele ia, quem sabe, desistir apenas da obra missionária, de um chamado profético. Ele não ia abrir mão da sua fé. Ele, quem sabe, iria para o templo adorar ainda. Quem sabe ele iria continuar fazendo as coisas da religião. Mas ele entendeu que ele podia ir além, porque a obra de Deus de fato vai além. E ele não se conformou com um pouco, porque o Deus que ele estava aprendendo a seguir através de Elias era um Deus grandioso, que podia fazer todas as coisas. Deus que estava se mostrando, se revelando para eles, ter toda a autoridade no céu e na terra. A começar de todas as histórias que ele ouviu do avô, que ouviu do avô, que ouviu do avô, e assim, até voltar no início de tudo. Histórias que contavam da grandeza de Deus, de uma missão. Esse homem olhou para a sua vida e disse: sabe de uma coisa? Eu vou me envolver com essa missão. Eu serei um missionário para a glória de Deus. Eu vou dedicar minha vida para que pessoas, quando olharem para mim, para o que eu estou fazendo, não enxerguem a mim e me aplaudem. Porque eu sei que às vezes, nessa obra de Deus, não vão compreender a mensagem, assim como eu estou vendo em Elias. Vão querer matar, vão perseguir, vão achar ruim a palavra, mas eu vou persistir, porque esta é a missão. Eu vou continuar, porque eu entendo que o Senhor me chama. Queria orar com vidas aqui nessa noite. Queria orar por pessoas que talvez nunca tenham entregue a sua vida para Jesus, para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Talvez você saiba bastante da história de Cristo. Talvez você já assistiu filmes lá de Hollywood ou não, falando da crucificação. Você já participou de histórias, viu, teatro, seja lá o que for, a respeito de Jesus. Mas talvez você nunca tenha dito: Senhor, a minha vida eu quero entregar nas tuas mãos, para dizer: cuida de mim, Senhor, me dê a vida eterna, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Mais do Senhor é vida eterna. Porque os discípulos, quando foram chamados, o Senhor disse: olha, quer vir após mim? Não tem onde reclinar a cabeça. Quer vir após mim? Faça uma mochila muito grande, não. Que digno é o obreiro do seu salário. O Senhor vai sustentar. Era uma coisa meio estranha, meio sem saber direito para onde nem como, mas a missão estava clara. Quem sabe você não tem uma missão de vida. Quem sabe você vive uma vida sem muito propósito. Você faz boas coisas, se esforça bastante, mas é como que se caminhasse, patinasse e não avançasse quase nada, ou quem sabe até nada. Então, por que não abrir mão da sua história, das suas tentativas, e dizer: Senhor, quero viver a missão do Senhor para mim? Se há alguém que quer dizer isso para o Senhor,
queria que vocês colocassem em pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Amém. Se você entende que há uma missão, e Deus quer reconciliar você para que você seja um missionário, fique em pé em nome de Jesus. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu estou aqui para isso. Amém. Quero ser usado, Senhor, no meu caminhar, no trabalhar, no relacionamento com as pessoas. Eu quero ser usado para que lá na frente elas enxerguem que precisam ser adoradores em espírito e em verdade. Amém. Há mais alguém? Oremos ao Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante da Tua santa palavra, neste templo que é santo, porque o Senhor está aqui, e nisso está a santidade deste lugar e deste momento. A Tua palavra está aqui, e ela nos possibilita enxergar a glória do Senhor nessa hora, a grandeza do Senhor, expressa através dos propósitos do Senhor. E muito mais nesse texto que estamos lendo, do envolvimento de vidas com este propósito, de entenderem que são parte de algo que vai muito além, Senhor, do que aquilo que a gente possa enxergar. Tanto Elias quanto Eliseu e tantos outros homens da palavra, homens e mulheres, dedicaram a sua vida no altar do Senhor, porque entenderam que é uma missão para ser feita, e se tornaram, ó Deus, arautos do Senhor. A boca deles passou a falar daquilo que o coração deles estava cheio, e o coração deles estava cheio de esperança, cheio de fé, cheio de testemunhos da bondade e da grandeza do Senhor para serem contados em todos os lugares dessa terra. Pai querido, nesta hora há pessoas que estão se colocando em pé dizendo: Deus, mesmo diante da minha história, eu estou aqui para dizer, estou me consagrando ao Senhor. Eu quero fazer parte dessa missão. Senhor, eu não sei mesmo como isso vai se proceder na vida de cada uma dessas pessoas, mas o Senhor sabe. Então eu clamo por elas nessa hora, que elas tenham do Senhor uma paz neste momento que excede todo entendimento, porque a paz do Senhor arbitra no coração da gente. Então que estas pessoas, ó Pai, nesta hora possam enxergar pela fé que o Senhor está chamando para uma missão, e que o Senhor há de honrar, cuidar, o Senhor há de sustentar a vida deles nesta missão. Por onde quer que o Senhor os levar, para aquilo que o Senhor os colocar para fazer, o Senhor é que vai sustentar. Talvez muitos se levantem para desanimar, para acusar, para tentar demover do coração e da mente a inclinação de seguir o Senhor, que eles possam, assim como Eliseu fez, não, não e não. Eu vou andar, além de andar, eu quero mais do Senhor para a minha vida. Oh Deus querido, que isso seja um desejo no nosso coração, e todo dia, Pai, queremos mais do Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos e honra, Senhor, o ministério que estamos fazendo para a glória do Senhor. Assim nós pedimos, agradecidos nesta hora. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado pela ação do Senhor na vida da gente. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos fez chegar diante de um computador, ouvir a mensagem. Deus querido, que cada um de nós seja de fato alcançado por esta palavra, por esse desafio do Senhor. E que esse desafio venha a se mostrar e se moldar no coração e na alma de cada um e na história de cada um. E que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, como vimos aqui nas mensageiras, possamos fazer para a glória do Senhor. Assim nós pedimos, agradecidos por fazermos parte da obra missionária, como alvo dessa missão e como missionários hoje para a glória do Senhor. Em nome de Cristo, hoje e sempre oramos. Amém, Senhor.